Señor Jesús, queridos bienfeitores, queridos amigos de la espiritualidad mayor, damos las gracias por el día de hoy. Obrigada por estar presente en nuestro estudio. Obrigados por estar presente siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Les pedimos humildemente que nos asistan el día de hoy y todos los días de nuestra vida, que podamos entender tus enseñanzas, Señor, que podamos aplicarlas en nuestras vidas, que podamos utilizarlas, Señor, para ayudar a nuestros hermanos, a todos aquellos que buscan tu luz, a todos aquellos, Señor, que no te conocen. Que seamos, Señor, siempre instrumentos de trabajo, instrumentos de tu amor. Que podamos siempre, Señor, transmitir todos los mensajes y enseñanzas que recibimos en nuestros estudios. Agradecemos la oportunidad de estar reunidos. Agradecemos la oportunidad de conocer esta bendita doctrina, que tanto amor, tranquilidad, tantas cosas lindas que trae a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos inspires para poder contribuir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que se diga hoy, todo lo que leemos, todo lo que estudiamos. Queridos bienfeitores, les pedimos que vengan a cada uno de los lares de las personas que están aquí, de todos aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, que nos envuelvan a todos con su amor y con su luz, que su presencia brille siempre en nuestras casas y en nuestros corazones. Gracias, Maestre. Gracias por estar siempre presente. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Amém. Boa noite, Glaucio, Luciano. Então, vamos lá, pessoal. A Adriana pode ler o primeiro texto, Adriana? Posso sim. Vamos lá. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Obrigada, Adriana. Nada. Simeão e o menino.
Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus, criança, no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublimo, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Do livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Muito bom, muito obrigado a todos. Nós temos dois textos, né? Um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da realeza do Cristo, e um belíssimo texto de Humberto de Campos, né, que nos explica um pouco melhor, provavelmente, esse texto do Evangelho, né? A realeza do Cristo é uma realeza bastante especial, né? Allan Kardec compara o tipo de influência que Jesus teve, né, ao longo desses 2000 anos, com
aquilo que a gente diz dos grandes, né, que influenciaram o mundo, né, o rei dos poetas, o rei dos escritores, o príncipe, né, dos intelectuais, são pessoas que muitas vezes não tiveram poder formal, nem tiveram condições de influenciar, né, eventos diretamente pela força das armas e de decisões políticas, mas acabaram transformando o mundo, né, porque a força daquilo que eles comunicaram, reunida ao poder da mensagem e da personalidade, né, no grande magnetismo da personalidade, acabou influenciando, né, milhares e milhares de pessoas ao longo, né, dos séculos. Então, a realeza do Cristo não é certamente uma realeza que veio se manifestar através das organizações humanas. Ele não quis e nunca pleiteou para si nenhum poder, né? Ele dizia não ter uma pedra para repousar a cabeça. Ele não tinha, né? Vinha de uma família muito simples, era um carpinteiro de profissão e viveu e trabalhou como todas as pessoas do seu tempo, mas quando iniciou o seu ministério, ele se entregou completamente a esse ministério, né? E eles comiam o que era possível, o que eles conseguiam, o que as pessoas doavam, e, na verdade, acabavam, né? Ele acabava alimentando 5.000 pessoas num dos eventos da multiplicação, depois 4.000 no outro, curando, ressuscitando, sem ter nada, né? Então, na verdade, ele tinha tudo, mas não do ponto de vista humano. E essa realeza, ela transformará o mundo, né? Enquanto Alexandre, César, Napoleão precisaram de grandes exércitos, né, para impor a sua vontade, conseguir o que queriam, e sempre de maneira temporária, Jesus não se impôs a ninguém, mas a força da sua mensagem atravessou e continua atravessando os séculos, e ela continua alterando o mundo, né? Não dá para comparar o mundo no qual Jesus viveu com o nosso. E o progresso que nós acreditamos ser fruto dos nossos esforços, na verdade, né, o progresso que veio, na verdade, das mãos do Cristo, né? Que nos ensinou a amar, a respeitar os idosos, a cuidar das viúvas, das crianças, daqueles que estão sofrendo, que estão com dor. E pela primeira vez na história da humanidade, nós tivemos alguém que olhou para os fracos, olhou para os oprimidos, olhou para aqueles que sustentavam, né, com sua dor, com seu sacrifício e muitas vezes com seu sangue, os grandes impérios da Terra. Então, eu vou comentar só essa primeira e retorno depois, quando nós tivermos mais comentários, para que a gente possa entrar na segunda também. Porque vale a pena, né? São 2 belos textos, e é muito interessante que Allan Kardec percebeu isso, né? Ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo é muito bem estruturado, né? Na pergunta 625, quando os espíritos perguntam quem nos servirá de modelo, né, de perfeição, e os espíritos respondem Jesus, Allan Kardec compreendeu perfeitamente, né, que aquilo não era uma simples resposta, era algo que precisava ser tratado, era algo que precisava ser explicado, expandido, e é por isso que ele, né, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo sob uma profunda inspiração superior. Os textos e explicações de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo são inspirados, né, pelas entidades superiores, e nesse momento ele foi médium, né? E porque ele percebeu que o Cristo era a resposta para as angústias, para as aflições, para os sofrimentos, para o desespero do homem. E se nós sofremos é porque nós ignoramos, né, a mensagem do Cristo. Allan Kardec entendeu isso, né? A violência, a agressão, o suicídio, né, o mal, eles são sinal, os sintomas do nosso afastamento de Jesus.
Então, ele tenta, né, com a doutrina espírita, nos dar as chaves para que nós possamos compreender Jesus e trazê-lo para o nosso coração, né? Então, faço aqui essa introdução e nós passamos a palavra, então, para termos mais comentários. Oi, Adriana. Oi, Yuri. Boa, Yuri? Adriana. Não, pode ir, Pode ir, Yuri, depois vai, Yuri, Adriana. depois vai, Eu Adriana. estava pensando nessa ideologia que nós temos de nosso mundo material, né? Que somente as pessoas ricas, somente as pessoas poderosas podem cambiar, podem mudar as coisas, que somente a gente rica e poderosa pode fazer coisas por o mundo, né? Então, quando Simeão tem essa dúvida, essa grande dúvida, como uma pessoa pobre, como uma pessoa humilde, como vai fazer para enfrentar essa grande missão? Então, esse pensamento, essa ideologia, há 2000 anos, mas agora eu acho que é a mesma coisa. Mesmo eu digo, eu não tenho recursos para fazer muita caridade, então é muito atual também essa ideologia. Então, todos nós podemos fazer coisas como Jesus, tão menino, tão humilde, tão simples. Foi isso. Perfeito, Yuri. Muito bom. Bom, eu aproveito. Eu achei esse texto muito bonito, eu chorei muito quando eu li. Bom, não é preciso muito para eu chorar, viu, gente? Quem me conhece bem sabe. Mas eu achei muito, muito lindo, me tocou demais. E até me emocionei de novo agora com a leitura. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas personalidades, né, já ficaram para a história como reis, né? Fiquei pensando. Agora, quantos ficaram por tanto tempo, né? E Jesus é o rei do quê? Ele, quando bateu no peito de Simeão, para dizer que ele queria tocar o coração das pessoas, ali ele estava mostrando que ele era o rei do amor, né? Alguém amou mais que ele nesse mundo? Acho que não, né? Ninguém amou mais que ele nesse mundo. Então, assim, é uma coisa tão poderosa. Ai, desculpa, gente. Fala de Jesus e começo a chorar. É tão poderoso o amor dele. Como é que a gente não aproveita desse amor, né? Como é que a gente não vai confiar nesse amor? Né? Não tem coisa melhor do que confiar nesse amor. E assim, quando o César falou, né, de tantos problemas, as pessoas com tantos problemas de depressão, de ansiedade, tudo, e doenças físicas que são, às vezes, consequência de problemas espirituais, aí a gente fica pensando, tá todo mundo sempre, né, em busca da felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Mas enquanto as pessoas não entenderem que a felicidade só vem quando a gente faz o bem, a gente não vai conseguir evoluir como planeta, né? Todo mundo evoluir junto. Então a felicidade está ali, está em fazer o bem. Quantas vezes a gente faz, às vezes, uma caridade, depois a gente se sente tão bem, não fica? A gente não fica feliz? Então, essa busca pela felicidade, a maioria das pessoas confundem, né? Acham que só as coisas materiais vão trazer essa felicidade. E, na verdade, não, é o contrário, né? É o espiritual, é confiar em Jesus, nesse amor de Jesus. Isso nos deixa feliz, né? E ajudar o próximo, seguir os exemplos dele e fazer um pouquinho do que ele fez, que a gente ainda não tem a capacidade de amar como ele amou, como ele ama, né? Mas de tentar, pelo menos, né? Seguir esse caminho. E aí a gente é feliz. Esse meu choro é de felicidade, viu, gente? Não é de tristeza, não. Adriana. É isso. Vamos abrir a palavra para mais comentários.
Ainda bem que eu te pedi para ler o primeiro texto e não o segundo, né, Adriana? Mas é um texto muito lindo, é um texto que eu também chorei quando li, me preparei para poder lê-lo, porque Jesus quando eu peço sempre que ele me permita falar dele, porque a gente a gente tem que se sentir honrado, né, de falar em Jesus e de ter Jesus em nossas vidas, de poder dirigir a palavra a ele, é uma honra muito grande. Jesus, ele veio, ele nasce, ele viveu na pobreza, né, cresceu como uma criança simples e ele deixou marcas profundas na humanidade, né? Ele deixou marcas profundas e que séculos e séculos de história nunca vão apagar as marcas que Jesus deixou, né? Então, é uma honra poder falar e a gente tem que pedir que ele nos abençoe para que a gente possa falar em nome dele, né? Que a gente possa levar a mensagem dele. Mas essa mensagem ela é tocante, porque quando ele bate no peito de Simeão, né, eu acho que a mensagem é onde é que nós encontramos Jesus, onde é que ele está, né? Que muitas vezes muitas pessoas acham que ele está nos grandes templos, né, nas igrejas construídas em ouro, em as grandes construções que a gente vê na Europa. Mas Jesus, ele está por tudo, né? E nós vamos encontrar Jesus quando a gente procurá-lo dentro do nosso coração, né? Então, para encontrar Jesus, não é como a Yuri disse, muita gente acha que tem que ter grandes coisas, né? Riqueza para fazer, para construir, para realizar. E às vezes a gente passa a vida buscando essas riquezas para poder oferecer alguma coisa quando a gente se dá conta de que essa riqueza está na simplicidade e está dentro de nós, e que a gente tem que buscá-la, né? Porque é fazer essa limpeza, né? E por isso que a gente está aqui hoje, é fazer essa limpeza para encontrar Jesus, porque Jesus está no nosso coração. Então, é todo um caminho a ser trilhado para encontrá-lo no nosso coração, porque ele está lá. Só que ele está encoberto, porque nós todos encobrimos Jesus, né, com as besteiras que a gente fez, né, e continua fazendo, mas ele está lá esperando que a gente o busque, né, que abramos a porta do nosso coração para que ele realmente faça morada. Né? Interessante, né, porque Jesus, num certo momento, ele disse, né, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando Jesus fala isso, ele fala, na verdade, que todo o seu ensinamento vem da mansidão e da brandura, jamais da imposição. Nós sabemos, com a doutrina espírita, que nós temos duas asas para desenvolver, uma do conhecimento intelectual e outra, do desenvolvimento moral, espiritual. Nós temos todos, do outro lado da asa do conhecimento, nós temos toda a história humana, toda a história das grandes descobertas, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, dos grandes sábios, e da outra nós temos só Jesus. Porque é o único, que pode nos permitir o desenvolvimento da asa do amor. É o único dos grandes sábios que viveram até ele, depois dele terão aqueles que serão influenciados por ele. Mas até ele ninguém havia falado de amor, ensinado com amor, acolhido as criaturas humanas com amor, com brandura, com mansidão. Então nós temos milênios já, se passaram séculos e séculos, e nós tivemos grandes impérios. Quem visse o império dos Césares na época do Cristo,
Jamais imaginaria que um dia ele deixaria de existir. Como quem tinha visto o império dos egípcios, também nunca imaginou que ele acabaria, ou a Babilônia. E eles acabaram. E quem vê a nossa civilização não acredita que ela terminará um dia, mas ela terminará. E o Cristo continua. Então, nós temos, do outro lado, nós temos toda a ciência, toda a história da humanidade, porque é voltada, sobretudo, para o desenvolvimento intelectual, que é importante, é uma das asas, Nós precisamos aprender, crescer, ter ciência, ter conhecimento. Mas basta ver, um grande cirurgião sem uma das asas. E aí a gente vê o quanto de estragos ele pode fazer. Um político, muito inteligente e hábil, mas só com uma das asas. E nós vemos aí o estrago que ele pode fazer. Então, quando Jesus fala, a Simeão, e Simeão o aguardara durante toda a sua vida, porque havia uma profecia, de que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. E ele trabalhava ali, recebendo os meninos que vinham para serem circuncidados, justamente porque todos os nascidos em Israel precisavam passar por ali, ser apresentados ao templo. E quando ele vê Maria com Jesus e José, e ele percebe, era um médium, era um profeta, ele percebe a luz que envolvia aquele menino, e aquele casal, ele se comove, ele vai às lágrimas. E ele pega o menino, e ele fala, ele profetiza a Maria, esse menino vem, para revelar o coração dos homens. Então, diante dele, você não terá como se esconder, ninguém terá como se esconder. Os bons vão ser mostrados, e os maus também. E é isso que incomodou as trevas, porque até Jesus as trevas não tinham perturbação nenhuma. Até Jesus, nós não sabíamos diferenciar o que era treva e o que não era. Mas quando ele vem, quando ele acende a luz da sua presença no mundo, nós aí fomos capazes de perceber o quanto havia de trevas em nós e também de luz. Quanto havia de bom e de mal. Então, na tradição hebraica, o coração é a alma. Para nós ocidentais, o coração é a emotividade, é o sentimento. E havia também um pouco desse contexto na tradição hebraica, mas o coração era a alma, era o centro do ser. Então, o mundo vai agir sobre a nossa inteligência, vai nos fazer aprender, crescer, entender matemática, física, biologia, medicina, engenharia, mas Jesus é o único que mexe na nossa alma. Jesus é o único que pode falar ao nosso coração. Então, é muito bonito, há um momento em que Simeão toma nos braços, porque como disse a Yuri, todos o esperavam numa família rica, poderosa, que ele fosse filho de um sacerdote do templo, ou que nascesse no palácio de Herodes, ou junto de César, como Moisés nasceu no Egito e foi acolhido pela princesa, filha do faraó. Mas ele nasce e desde o início a sua mensagem é para dizer: eu vim para aqueles que humildemente acolhem Deus. E a nossa história, principalmente quando nós desequilibramos as duas asas, e nós nos tornamos inteligentes demais, entre aspas, e cometemos os crimes que cometemos, toda a nossa história de erros e crimes é porque nós nos cremos capazes de gerenciar a vida, de determinar as coisas, de guiar a nós mesmos. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero fazer. E Jesus vem para dizer: aprendei de mim, que sou manso
humilde, brando de coração. Ou seja, olhem para mim, essa é a condição para que vocês um dia possam dizer, eu e meu Pai somos um. Então, qual é a condição para que nós, criaturas humanas, ainda tão frágeis, possamos um dia estar integrados na lei divina? Brandura, humildade. Você não acolhe Deus se você acha que é mais importante que Ele. Você não abre o teu espírito para o que é superior se você acha que é superior. E Jesus vem para dizer, eu venho para todos aqueles que humildemente acolherem a mensagem do meu Pai. E esses não são os humildes do mundo, são aqueles que humildemente acolherem. Nicodemos acolheu, Zaqueu era rico e acolheu. Mateus era um publicano rico e acolheu. Maria de Magdala era uma mulher riquíssima e ela acolhe a mensagem humildemente. Acolher a mensagem humildemente é se curvar, é dizer, eu obedeço. E Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Eu faço aquilo que meu Pai determinou que eu faça. E eu estou aqui para mostrar para vocês que isso é o melhor que vocês podem fazer para vocês mesmos. Então, vamos lá, vamos abrir para mais comentários. Você falando do Simeão, né, que ele esperava tantos anos, né, a vinda do Cristo, né, aí eu fiz uma busca disso, e então eu li que depois quando ele sentiu Jesus ali, né, que ele teve essa conversa com Jesus pequeno, ele, naquele momento, sentindo toda a luz de Jesus, ele disse, agora eu sei que eu posso partir, porque ele já estava muito idoso, né? Eu sei que eu posso partir, porque agora eu sei que a salvação virá, né? O Salvador está aí. Ele fala, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já contemplaram a salvação de Israel. Muito bonito. Isso, é isso mesmo. O César guarda as palavras, né? Principalmente estas, né? Que são belíssimas. E ele fala, né? Despede em paz o teu servo, porque ele já devia estar começando a duvidar, né? Que a profecia se realizaria, né? E gerações morreram, passaram esperando vê-lo, né? Então, quando você lê Isaías, quando você lê Jeremias, né, Miqueias e todos os profetas, todos eles morreram, né, passaram, chegaram ao final das suas vidas e não puderam ver, né? Então, quando Jesus, né, se levanta naquela sinagoga em Cafarnaum, lê a profecia de Isaías, né, falando do Messias, e diz, hoje se realizou isto diante de vocês, ou seja, ele diz, eu sou aquele, né, que vocês esperaram durante milênios, e ele mostra isso, né, por atos, por fatos concretos, né, mas muitos esperavam um libertador, né, o próprio discípulo dele, né, Judas Iscariotes, se enganou, esperando, vendo nele um Messias Salvador, né. Judas é provavelmente o homem mais próximo de nós, porque era um homem que tinha a inteligência da sua época, que conversava sobre política, que sabia o que estava acontecendo, estava informado sobre os grupos, sobre os movimentos, sobre a política de Roma, né? Ele estava por dentro de tudo. E ele olhava provavelmente para aquele grupo, né, que seguia Jesus, pescadores, né? Talvez ele tenha tido um pouco de esperança quando viu chegar Levi, né, Mateus, que sabia ler e escrever em grego, em latim, em hebraico, aramaico, era um homem inteligente, tinha posses, ele deve ter ficado, né, bom, agora o Senhor está chamando aqueles que vão poder realmente financiar a nossa tomada do poder, né? E, na verdade, ele se enganou, né? Se enganou lá de maneira lastimável, porque Jesus não tinha vindo, né, para tomar posse de nenhum reino, ele tinha vindo para tomar posse do coração e libertar o coração dos homens, né?
A gente não se dá conta disso, mas até Jesus nós estávamos no escuro. Até Jesus nós caminhávamos acorrentados e não nos dávamos conta. Então, é por isso que, até hoje, no plano espiritual, há grandes movimentos de massas de espíritos desordeiros, que se opõem à lei divina. E eles lutam contra alguém que nunca lutou contra eles. Eles lutam contra alguém que só ensinou amor, mas que, ao ensinar o amor e ao acender a luz do amor de Deus na humanidade, ele clareou o caminho para todo mundo. Então, se eu vejo que eu sou escravo, eu posso me libertar, mas enquanto eu não via, eu não podia. Então, Jesus, ele nos liberta porque ele nos mostra a verdade, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E um benfeitor nos inspirou essa semana uma imagem que eu achei muito bonita, né? E usei numa palestra. Ele diz, quando a luz se acender, né? Porque você está no escuro, você ouve o barulho das correntes. Você sabe que está preso, né? Mas quando a luz se acender, você vai ver que você está segurando as correntes. Você não está algemado a elas. Eu falei, poxa, que extraordinário essa imagem, né? Porque a gente segura as correntes, nós não estamos presos, né? A corrente do erro, da ignorância, né? Das paixões vis, das demências, né? No nosso coração equivocado. E quando acender a luz do Cristo, você vai ver a verdade. E a verdade é que você está preso, na verdade, porque você está segurando as correntes com muita paixão e vontade. Então, você terá coragem de largar as correntes. Então, o Cristo, ele tem um efeito libertador na humanidade, né? Ele muda o coração da criatura humana. O centurião romano era um homem de poder, os senadores romanos, os centuriões, as pessoas que estavam ao lado de Nero no palácio, muitos deles se converteram, né? Protegeram Paulo, protegeram Pedro. Mas o que é que ele fez? O que é que aconteceu? Que promessa eles tinham de ganho? Que ganho eles tinham? Nenhum. Só perdas. Muitos acabaram sendo mortos, né, pela loucura de Nero, por exemplo, na primeira perseguição, né, que teve. Eram homens poderosos, mulheres poderosas, e muitos deles vão assumir o cristianismo com que promessa de ganho, né, mas o ganho da própria alma, né, o ganho do reino dos céus, que é a conquista de si mesmo. Né. Então, esse efeito libertador do Cristo, se ele não acontecer nas nossas vidas, é porque nós ainda não fomos tocados de verdade pela mensagem dele. Então, não existe na Bíblia, né, tem muitas imagens do coração, e uma delas, nos Salmos, diz, eu detesto o coração dividido. Então, é como se Deus dissesse, toda vez que você se dividir, que você for mais inteligente do que bondoso, né, toda vez que você for muito esperto, né, e deixar a caridade, toda vez que a gente prezar mais o mundo, né, do que Deus, então a gente se encaixa nisso, né? O salmista, né, nos Salmos diz, o Senhor, Deus, né, detesta o coração dividido. Porque eu não posso amar mais as coisas do que amar o Criador das coisas. Se você tiver o quadro da Mona Lisa e tiver o Leonardo da Vinci ao lado dele, você vai ficar perdendo tempo de olhar o quadro? Você vai querer conversar com o Leonardo da Vinci? Né? Porque é ele quem criou aquele quadro. Né? O quadro você olha depois. Então, Jesus é, né, esse libertador, e ele libertou as almas. As nossas estão em processo, mas ele libertou muitas. E quem liberta, quem aprende o caminho da liberdade, ensina para os outros. Então, nós somos um elo numa longa tradição
que vem desde o Cristo. Né? Que alguns foram libertos e foram libertando outros. Né? E chegou até nós agora a mensagem de que nós podemos ser livres. Não sei se vocês viram um filme que se chama Harriet, em inglês, no Netflix. É a história de uma lutadora, né, dos direitos dos negros e do abolicionismo nos Estados Unidos. Mas antes desse filme eu já tinha ouvido falar dela e tinha lido uma frase dela que ela diz, porque ela libertou mais de 1000 escravos, né? Ela disse, eu teria libertado muitos mais se eles soubessem que são escravos. E eu achei perfeito isso na mensagem do Cristo, porque ele teria libertado muitos mais se nós soubéssemos, né, que somos escravos. Mas vamos lá, vamos em frente. Gostaria de comentar um pouquinho. Pois não, senhor Nício. Vocês me desculpem aí, porque assim, eu escrevi muita coisa, né? Filosofei demais, eu resumi tudo, né? Mas o que me chamou mais atenção mesmo, né? É quando Jesus entrou aqui na Terra, ele não viu fraternidade. Não existia fraternidade. Quer dizer, o amemos uns aos outros não havia aqui. Mas ele viu muito monumento. Ausência de instituições humanitárias. Hoje nós temos muita casa de apoio, tudo inspiração de Jesus, né? Nós estamos nessa reunião aí, hoje é inspiração de Jesus, senão a gente estaria fazendo outras coisas, né? Olha só, o órfão era parte da escravidão. Era doido para ter um órfão para poder levar para a escravidão, né? E os doentes eram material de lixo. Imagina só, se você estivesse doente, a pessoa era arrancada da casa e jogada no lixo. Então, é ausência total da fraternidade. Os fracos e velhos eram condenados à morte sem a mínima piedade, sem a mínima comiseração. Nós estamos falando assim, né? Olha só a humanidade, como tem muitas coisas, né? Como ela era antes de Jesus. Agora, o que eu achei assim mais estranho é porque isso aí é do Emmanuel, livro Segmo, né? Que eu peguei assim. O povo começa a envergonhar dos enfermos para o lixo. Não foi por amor, não. Vergonha. Sentiram vergonha de ver o ser humano lá no lixo. Outra coisa também, as mãos dos prisioneiros eram inutilizadas. Ao invés de educar a pessoa para não roubar e tudo, pegava a mão dele e cortavam todo. Você vê como é que a coisa era, né? Hoje, pode até ter isso, mas é uma realidade. Cegava também os escravos. Por que cegava? É para eles não fugirem. Não dá trabalho. Tinha que trabalhar que nem um burro mesmo, um animal, ali o tempo todo. Não podia nem olhar para o sol, nem para uma árvore, nem para nada. Outra coisa também foi essa minimizar o desprezo dos humildes. Jesus formou um campo de amor, um campo de atração, que ele levava a paz, a alegria, como eu estou sentindo aqui agora. A menina falou que ela chorou muito, mas isso é a paz que Jesus está levando, né? Quer dizer, quando você tem paz, alegria de dentro para fora, você chora, você arrepende, mas quando é coisa exterior, você não tem nada. Você acha até graça.
uma pessoa cair na rua e machucar, você nem vai lá pegar a pessoa, né? Porque não mexeu. Então, Jesus era como que ele era o Deus do amor, né? O gênio do amor. E esse daí é que eu amemos uns aos outros. Hoje, a gente vê no hospital o tratamento que você tem dos médicos, dos enfermeiros, né? Os asilos. Hoje tem asilo, o velho fica lá, sendo assistido, casa de apoio, né? Então, eu fiz assim, estou dando uma ideia, e minha preocupação, gente, é que a gente estuda demais da conta, você compreendeu? Mas a gente não faz o exercício do amor. Qualquer resposta a gente tem para solucionar as coisas, mas é aquela fé sem trabalho. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus era um Espírito perfeito, e ele veio aqui para mostrar que fé sem obras, né, é inútil. Então, a gente tem que realmente ter esse pensamento. Hoje, aconteceu comigo uma coisa, porque a gente tem ajudado algumas pessoas que vêm aqui. A casa virou, assim, uma fonte de luz. Quando eu fui dar uma ajuda a uma pessoa na porta, a minha mão encheu de luz. Aí vocês veem que fenômeno? É uma coisa para chorar, né? É para chorar. Então, a necessidade é tão grande, aqui se transformou numa casa de luz, porque nós estamos ajudando um pouquinho, uma coisa mínima. Vocês entenderam? Então, eu vejo assim, né? Esse é o caminho de Jesus, né? Então, eu não vou falar mais não, porque já estou tomando o tempo todo, né? Imagina, seu Ulisses, muito obrigado. Isso que o senhor falou principalmente de como era, né, o mundo no Cristo, na época do Cristo, é muito triste, né, e a gente vê que foi exatamente aí que começaram a mudar as coisas, né. A primeira ação dos discípulos de Jesus, depois da partida dele, foi a criação da Casa do Caminho, né, e a Casa do Caminho era um local onde eles acolhiam, né, os necessitados, e distribuíam o pão, né, a sopa, o evangelho. E então é ali que começa o cristianismo, começa a mudar o mundo ali de maneira concreta, né? Eu gostaria de voltar em outra coisa que o senhor Nícias falou, sobre, nós estamos aqui estudando, né, a mensagem, o evangelho, a mensagem do Cristo, mas a mensagem do Cristo, ela é transformadora, né, essa mensagem, quando a gente estuda, ela precisa nos transformar. Então, nós temos que fazer uma análise se nós estamos nos transformando com tudo que nós temos aprendido, né? Eu coloquei uma publicação hoje na nossa página do Facebook sobre a vida contemplativa. A pessoa que passa a vida contemplando sem nada realizar, não serve, né? Mesmo que não faça o mal, mas também não faz nada de bom, não está colaborando com a obra de Deus. Então, nós estamos aqui para nos transformar, e essa transformação vem do trabalho que nós temos que fazer interiormente, e também vem do que a gente está fazendo pelos outros, né? Porque nós temos que nos transformar ajudando o próximo. Nesse mesmo livro, Pontos e Contos, de Humberto de Campos, ele conta uma outra história de um cavaleiro chamado D'Arsonval, que partia em viagens, e ele fez várias viagens, ele partia a cavalo, e sempre no mesmo ponto, quando ele saía da cidade, ele encontrava um mendigo. E ele parava, porque ele queria, né, realizar alguma coisa, ele era alguém que acreditava em Deus, em Jesus, então cada vez que ele passava pelo mendigo, ele parava e dava alguma coisa para aquele mendigo. Então, a primeira vez ele deu uma bolsinha com moedas de ouro, da outra vez ele deu um manto, da outra vez ele deu uma touca,
E ele nunca chegava perto do mendigo, porque tinha medo de pegar alguma doença, ele tinha medo, não olhava para o mendigo, para não encarar o mendigo. E o texto é longo, vou resumir rapidamente aqui, só para chegar na conclusão. E uma última viagem que ele foi para as Cruzadas, e ele ficou muito machucado e quase morreu. E demorou muito para ele voltar para casa. E quando ele voltou para casa, ele encontrou a mulher dele já casada com outro, os filhos que já tinham saído de casa, que nem lembravam mais dele. E ele foi ver o mendigo que estava ali naquele ponto, e voltou para ver o mendigo, e naquele momento, quando ele não tinha mais nada para dar, ele olhou para os olhos do mendigo. E naquele momento, quando ele olhou profundamente para os olhos do mendigo, o mendigo disse para ele: meu amigo, sou eu sou Jesus. Eu sempre estive aqui te esperando. Eu te agradeço tudo que você me deu, as joias, as moedas, um manto, mas eu estava aqui esperando o teu coração. Então, quando ele não tinha mais nada para dar, foi ali que ele encontrou Jesus, né? Quando ele deu de si, ele foi para encontrar Jesus quando ele estava sem nada. Então, ele estava pronto para aquele amor e para abraçar, né, o mestre. E aí Jesus disse para ele: quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Então, Jesus não está nas grandes obras, Jesus está no amor que a gente doa, na nossa transformação. Então, Jesus, ele nos espera nas pequenas coisas, naquilo que a gente transforma dentro da gente, nas pequenas coisas. Por exemplo, um exemplo pessoal, essa semana eu estava conversando com um amigo, eu coloquei um comentário meio maldoso sobre uma pessoa. Falei, puxa vida, quem sou eu para julgar aquela pessoa? O que eu conheço da vida da pessoa? Por que eu estou aqui julgando? Então, são essas pequenas observações que a gente faz a respeito de nós mesmos, e a gente se transforma nas pequenas coisas. Aí eu falei, me desculpa, eu não estou aqui para julgar ninguém, é um irmão nosso que precisa da nossa ajuda, do nosso amparo. Então, são essas pequenas transformações, sabe? São novas atitudes que a gente toma, novos valores que a gente adquire. Então, é nisso que nós vamos nos transformando com a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é para que a gente se transforme, para que a gente se reelabore, para que a gente se eleve. Então, não precisa de grandes obras, mas nas pequenas obras que a gente faz em nós mesmos e com as pessoas que estão do lado da gente, né? Então, é aí que a gente encontra o Cristo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Então, Jesus nos espera nessas pequenas coisas, né? E não nos grandes templos de riqueza e poder. Bom, temos ainda tempo para alguns comentários. Yuri? Eu estava pensando, quando você disse que até Jesus nós estávamos na escuridão, aí eu pensei muito na parte do texto, onde Simeão, ele pergunta como vai fazer para representar os interesses do Pai Eterno, do Eterno Senhor. Então, eu pensei, quais são esses interesses? De aqueles interesses ele falava nesse tempo, se só Jesus vino mostrar o amor, se só Jesus vino trazer as verdadeiras ensinanças do nosso Pai. Então, como a concepção desse tempo estava errôneo, incompleto, agora nós já temos esses ensinamentos, esses verdadeiros ensinamentos, como nós temos essa sorte, essa grande privilégio. E também eu escutei uma palestra e eu gostei muito de uma coisa que o palestrante disse. Ele disse que outros profetas, outros grandes mestres, vamos dizer assim, ele diz que antes de morrer, Mohamed disse, eu não sei o propósito da vida.
Antes de morrer, Confucio disse: eu não sou o caminho. Buda disse: procure que é a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como ele é tudo, tudo que nós precisamos. Perfeito, Yuri, é isso mesmo. Sem ajudar nada, né? Sem acrescentar nada, né? Mas dentro do que ela falou aí, eu estou pensando o seguinte, olha só, Jesus era um médico de Deus, ele veio trazer o pensamento de Deus aqui na Terra, né? Então, ninguém é Buda, todos eles não tinham essa condição. Um espírito perfeito, né? É que tem condições de trazer o pensamento de Deus para nós, né? Não tem como. Então, a gente tem que realmente, nesse nosso estudo, a gente refletir muito sobre isso, né? Que quando nós estamos realizando o bem, nós estamos vivendo o pensamento de Deus, né? Que Jesus trouxe. É isso, caminho, verdade e vida, né? Só alguém profundamente consciente de si mesmo, só alguém profundamente consciente da sua própria natureza e da sua própria missão poderia, né, ter se expressado assim. E nós vamos ver isso em Jesus desde o momento do seu nascimento, né? Ele é cercado por fenômenos de grande amplitude espiritual, né? Os espíritos se manifestando aos trabalhadores, né, do campo, aos pastores, narram as tradições que uma luz permaneceu acesa, né, naquela gruta a noite toda, uma coisa que ninguém conseguia explicar, o que nós espíritas, né, vamos ver mais tarde como os fenômenos de luz direta, né, nas materializações, o evento, né, das profecias no templo, quando ele encontra Simeão e Ana, né, que era uma outra profetisa, que vai também dizer a Maria, né, que o futuro que esperava aquele menino e o quanto a vinda dele dividiria, né, a humanidade e a história da humanidade. Mas nenhum dos grandes, né, como a Yuri lembrou, nenhum dos grandes até Jesus tinham dado o exemplo do amor. Nenhum. E ido ao ponto de sacrificar a si mesmo para dar o exemplo daquilo que falava. Então, quando ele diz, né, aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á, se ele corresse naquela hora, se ele usasse seus poderes, se ele convocasse as forças divinas para se livrar daquilo, ele poderia. Ele podia, né, colocar todo mundo ali de joelho facinho. Mas se ele fugisse, o exemplo dele não teria, né? Não teria sustentado a palavra. E ele, todo o seu exemplo é de amor, de perdão aos que cometem o crime, né, contra ele, é de tolerância, é de carinho, é de respeito. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, são ignorantes. Né? E nós vemos, né, a ignorância, a nossa pretensão, a nossa arrogância. Construímos, né, naves espaciais, uma medicina maravilhosa, uma tecnologia que está nos levando, né, para fora do planeta, e o ser humano continua infeliz, né? Os consultórios de psiquiatras estão cheios e os psiquiatras estão, né, tirando licença porque não aguentam mais. E os psicólogos estão, né, pedindo, implorando ajuda, porque também não conseguem lidar com toda a situação. E vai até que nós entendamos, né, que só quando você reconhece o poder que é superior ao teu, você pode ser ajudado. Senão, você continua achando que pode dar conta de tudo. Então, eu lembro de uma cena muito bonita no filme Ben-Hur, né, o de 1959, não as versões mais recentes, que eu não conheço, né, por isso que eu não estou... em que Ben-Hur está sendo levado como escravo, né, depois de ter sido traído por um amigo, e
eles param numa vilinha, né, de Israel, porque eles estão indo a pé, né, para a região onde estão as galeras, né, romanas, os barcos. Ele ia ser colocado como remador num desses barcos. E eles estão morrendo de sede, já faziam, né, dias que estavam ali naquela marcha e caminhando, e ele, de repente, eles param numa vilinha, as pessoas da vila já acostumadas com aquela cena, né, correm com água, né, para trazer água para eles. E o chefe daquele grupo de romanos, quando alguém vai dar água para ele, o chefe tira, né, a água, joga no chão e diz para esse não, porque ele tinha sido, né, instruído a tratá-lo o pior possível, né? E ele, desesperado, cai no chão, né? Cai no chão e ele diz, ele tenta lutar, ele tenta brigar, era um homem, era um guerreiro, Benhor, né? E ele, em completo desespero, e ele diz, meu Deus, me ajude. E ele está acabado ali, né? Ele não tem mais nada, não tem força. E nesse momento, né, se aproxima um homem, né, toca a cabeça dele, né, joga água no rosto dele, dá água para ele. Quando ele levanta os olhos, ele não sabe quem é. Mais tarde ele vai descobrir, né, que é Jesus, porque ele o verá no caminho da cruz de novo. Então é uma cena muito bonita, porque é quando o homem reconhece, né, nós tentamos tudo para arrumar as coisas, que nós mesmos desarrumamos. Mas quando nós reconhecemos o poder de Deus, o poder do Cristo, é simplesmente ter humildade. Então, aprendei de mim, que sou manso, brando, humilde de coração. Aprendei. Né? Aprendei essa brandura, aprendei essa humildade, e vocês vão ser felizes. Né? A vida de vocês vai se sintonizar com a vida, com Deus. Então, há dias em que nós estamos com tudo contra, tudo está difícil, tudo está complicado, o peso, né? Se você é médium, né? Tem os ataques dos nossos irmãos infelizes. E eu muitas vezes, né? Como eu estudo muito, né? Desde muito jovem, eu sempre acredito que eu posso resolver as coisas. E com o tempo eu fui aprendendo que certas coisas eu não só não posso resolver, como eu não devo nem tentar. Né? Nesses dias a gente diz, Senhor, olha, eu sou tão fraco que nem orar eu estou conseguindo. Agora, o Senhor pode dar um jeito nisso. A única coisa que eu posso dizer para o Senhor é que eu não vou correr. Eu não vou arredar pé daqui. Eu vou continuar até que o Senhor apareça no caminho para me dar água. Mas eu não vou sair daqui, para que o Senhor saiba que eu não fujo. Mas só o Senhor pode me trazer água agora. Então, é isso que acreditar no Cristo. Nós podemos fazer a nossa parte. E há muitas coisinhas que nós podemos resolver. Orar por alguém. Há casos de pessoas que nós estamos vendo se afundar. E nós não temos e nem podemos ter a pretensão de querer resolver. Mas nós podemos pedir a Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, dá para resolver isso. Se nós merecermos, né, se for a hora certa, mas pedir eu posso. Então, é essa humildade, o que nós temos sofrido é porque nós não sabemos. Né? E eu falo por mim, não por ninguém, mas acho que posso falar de maneira geral pela humanidade. Nós temos sofrido porque nós somos orgulhosos. E nós resistimos à brandura do coração. Nós sempre acreditamos que a violência, que a agressividade, que o poder, que a truculência, que a inteligência, que os grandes advogados, que os grandes médicos podem resolver. A alma humana, só o Cristo resolve. E se a gente se ajoelhar e pedir com humildade e esperar, ele traz água. E depois a gente tem que levantar e continuar mais um pedaço. Essa é a nossa parte no trato.
Ele diz que aliviaria as nossas dores e o fardo, não diz que tiraria. Mas a palavra, eu termino os meus comentários aqui, porque o nosso tempo está avançado. A palavra da noite, eu acho, que a Giovana usou, é transformação. Não há cristianismo e não há Cristo se não há transformação. As pessoas que foram tocadas pelo Cristo, não precisa grandes obras, não precisa fenômenos extraordinários, não precisa, só precisa mudança dentro de nós, no momento em que nós começamos a mudar e que nós falamos para Jesus, essa mudança é o Senhor que está causando. Eu quero que o Senhor saiba disso. Ele sabe disso. Ele sabe, ele acompanha e ele cuida, porque ele não deixa ninguém daqueles. Eu não perderei nenhum dos que o Senhor me deu. E quem é que Deus dá a Jesus? Aqueles que humildemente aceitam o Cristo. Aqueles que se recusam e estão longe, eles ainda não pertencem a ele. Pertencerão um dia. Mas ele não abandona ninguém, nenhum daqueles que humildemente o acolhem. Então, mas se não houver transformação, não há. Não aconteceu o milagre. O milagre só acontece quando há transformação interior. E essa transformação se reflete, sobretudo, na humildade diante do Cristo. O poder dele é tão grande, que nós não somos capazes sequer de ver. E não bastasse isso, ele escondeu, Porque nasceu num estábulo, viveu como um menino pobre, nunca se impôs a ninguém, e falou só 3 anos. Teve que correr, fugir o tempo todo, porque estava o tempo todo sendo perseguido. Então, os fariseus colocavam espias, espiões o tempo todo, seguindo ele, ao ponto de sufocá-lo. Às vezes ele tinha que sair escondido, porque a luz que ele acendeu assustou os nossos irmãos na escuridão. E continua assustando até hoje. Então, que a gente seja, que a notícia da liberdade chegou, a gente decide agora se quer continuar preso, ou se vai aos poucos, soltando as correntes. Então, acho que podemos finalizar, se não tivermos nenhum comentário de último minuto, que o nosso tempo no Brasil já é tarde, Muito bom, meus irmãos. Então, vamos fazer a nossa prece e agradecer, Querido Mestre Jesus, queridos amigos, queridos benfeitores, nós, Senhor, graças à doutrina dos espíritos superiores, graças às mãos trabalhadoras, laboriosas de Allan Kardec, ao seu coração sincero e fiel, ao teu amor, nós podemos, Senhor, te contemplar novamente. Lendo, estudando, juntos, como fazemos nesta noite abençoada. É como se nós, Senhor, estivéssemos em volta daquela fogueira, em que o Senhor partilhava o pão
e o peixe com os discípulos, ainda assustados pela trágica partida. É como, Senhor, se caminhássemos com aqueles dois homens pela estrada de Emaús. E, de repente, um viajante se aproxima. Homens cegos de coração, tudo estava previsto. Que ele viria e seria incompreendido. Que ele viria para os seus, mas os seus não o acolheriam. Fiquem tranquilos. Nada temais. Senhor, é como se nós ainda te ouvíssemos. E a tua voz mansa e branda se espalha pelas colinas de Israel. Vinde a mim, vós que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, brando, humilde de coração, e tereis vida. Então, Senhor, nós contemplamos o menino que chega a este mundo, escondido nos tecidos simples, refugiado nos braços de uma menina, de um homem laborioso. E nós, Senhor, agradecemos ao teu imenso amor que desce das estrelas para estar com a humanidade ainda escravizada aos erros e à ignorância. E aos poucos, Mestre, a mensagem da tua notícia nos chega. Corações encontram a luz, almas compreendem a verdade, homens e mulheres se movimentam para atender ao teu chamado. Famintos são alimentados, doentes são socorridos, obsedados e obsessores são amparados, e atendendo, Senhor, ao teu amor que nos convida a nos amarmos, nós partilhamos o pão do teu evangelho em tua homenagem, Senhor. Que este pão de luz ilumine nossos lares, nossas consciências. Que nós não esperemos mais por condições ideais, pela solução de problemas transitórios. Que nós, Senhor, tomemos a nossa cruz de lutas, de aprendizados, de sacrifícios, e sigamos os teus passos. Dá-nos, Senhor, o desejo da liberdade, o anseio de termos vida e de não caminharmos mais por este mundo com o coração adormecido, com a alma em letargia. Ressuscita, Senhor, nossas almas, que nós possamos nos sentir vivos,
que possamos, como Lázaro, deixar as trevas da nossa ignorância, o túmulo das nossas pretensões e do nosso orgulho, e atender ao teu chamado. Vem para fora, sai de ti mesmo, caminha para a luz. Então, Senhor, nós caminharemos, e enquanto teu amor nos permitir, enquanto a tua compaixão nos guiar, enquanto a tua misericórdia e a tua paciência nos mostrarem o caminho, ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Que a luz das nossas preces caiam como bálsamo sobre os nossos irmãozinhos necessitados. Que eles, assim como nós, possam entender que só aqueles que se ajoelham humildemente diante da luz podem ser acolhidos por ela. Que as nossas preces caiam sobre os nossos familiares, amigos, sobretudo aqueles que estão necessitados, atravessando momentos difíceis de dor, de escuridão. Que a nossa prece, Senhor, se eleve aos teus pés e que o teu amor derrame sobre todos nós a luz, as bênçãos, a vida nova que os nossos corações anseiam há tantos séculos. Muito obrigado, Senhor, que a tua presença de luz ilumine o nosso caminho, clareie o nosso entendimento, guie os nossos passos, e que nossos corações possam acolher a humildade e a brandura que o Senhor nos ensinou. Perdoa as nossas misérias, Senhor, e guia-nos para a riqueza verdadeira. Fique conosco, nos ampare hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Obrigada.